Antes de mais nada, quero felicitar toda a organização deste congresso pela extraordinária ideia de dar uma abordagem muito pouco habitual de encontrarmos nos congressos sobre a medicina, terem conseguido reunir um painel de conferencistas e de temas verdadeiramente interessantes e agradecer ter sido convidado para aqui estar também. A temática que procurarei abordar em poucos minutos e que é difícil porque se trata de uma junção de duas histórias incríveis para a humanidade, que é a história da medicina no Ocidente e a história da filosofia. Através desta síntese, pois, irei tentar mostrar como as escolas médicas, ao longo dos tempos e concretamente na Grécia, estiveram profundamente ligadas às escolas de filosofia e como ambas caminharam a par de diferentes modos para uma melhor compreensão do ser humano, de si próprio, conhecimento de si mesmo e do conhecimento do universo e como se integrar nele. E essas visões acabaram por ir criando, gerando e solidificando uma concepção integral da saúde que posteriormente acabou por ser abandonada de alguma forma pela história da medicina, mas que hoje regressa novamente o interesse dessa visão integral nos nossos dias e é isso que precisamente encontramos aqui neste congresso. Torna-se, por isso, extraordinariamente importante e interessante o resgate e o retomar dessa concepção integral do ser humano, assim como do caráter terapêutico da filosofia, como forma de equilíbrio para a saúde e para o ser humano. Obrigado. Uma primeira abordagem, de alguma forma, um pouco para nos localizarmos historicamente da saúde na Grécia, sobre a escola hipocrática que então vai nascer na Grécia e constituir a base desta relação que irei fazer entre as escolas médicas e as escolas de filosofia. No início do século IV a.C., existem dois grandes templos e centros de medicina, que serão as Asclépias, consideradas as duas primeiras escolas médicas gregas, que vão ser a escola de Cnídios e a escola de Coa. A escola de Cnídios desenvolve uma abordagem do conceito da doença como um mal exterior e que evolui e que vai havendo uma necessidade de erradicar rapidamente, defendendo por isso uma proposta terapêutica, pragmática e intervencionista. Por outro lado, a escola de Cos entende a doença como um estado desarmónico entre o corpo, entre o ser humano e a natureza. Desta escola de Cos sai um dos médicos mais importantes da história da medicina ocidental, Hipócrates, e que viveu entre 460 e 370 a.C. Sua formação recebe-a diretamente do seu pai, mais tarde de Demócrito de Abdera. Estudou igualmente retórica e filosofia. A magnitude e a abertura da civilização na qual se encontrava a Grécia levou-o a viajar em busca de conhecimento, tendo estado na Síria, no Egito, Líbia e muitos outros locais. Bem como terá conhecido diretamente Platão e outros filósofos dessa época, em cujos ensinamentos encontrou a sustentação do seu pensamento médico.
Escola Médica de Kos será modelo das escolas posteriores médicas. Daí, dessa mesma escola irá sair muita literatura importante, não só para os profissionais médicos da altura, mas também como forma de informação e divulgação para o povo desses mesmos conhecimentos. Literatura essa que era produzida por médicos itinerantes que dariam como formações pedagógicas sobre saúde e eram recolhidos essas conferências, esses ensinamentos e passados depois à literatura de forma que pudessem servir posteriormente. Uma das ideias importantes da medicina hipocrática era a ideia da physis, ou seja, do corpo como uma expressão particular da physis universal, okay? Ou seja, como uma expressão da natureza universal. E como tal, é o princípio originário e organizador do próprio corpo humano, essa physis universal. É assim que, regendo a morfologia e as funções normais do corpo e das suas partes. Mas a physis rege igualmente a doença e os seus sintomas, e por isso a doença era para a maior parte dos autores hipocráticos um fator perfeitamente natural da vida. Cada ser possui a sua própria dinamis, a sua força, o seu poder, ou um conjunto delas, para além de estarem interpenetradas na dinamis de todo o universo. O médico hipocrático observa esta propriedade da physis e analisa a dinâmica de inter-relação das diferentes dinamis presentes no indivíduo humano. Isto é, do corpo e da alma, da idade e do sexo, de cada órgão que manifesta uma atividade vital geral ou particular, das atividades e hábitos humanos, dos alimentos, dos medicamentos, dos sintomas e das doenças, das estações, dos climas, das regiões. Toda a prescrição era realizada de acordo com cada uma das dinamis e procurava restabelecer o equilíbrio natural das possíveis debilidades ou desarmonias. Não havia uma abordagem generalista, mas seguiam a máxima de que não existem doenças, mas sim doentes. A abordagem filosófica da saúde. No pensamento grego, podemos encontrar uma íntima relação entre a filosofia e a medicina, e que melhores exemplos do que as semelhanças entre o pensamento e métodos de Hipócrates na medicina e de Platão na filosofia, constituindo um dos postulados mais importantes para ambos a abordagem unificadora e integral. Hipócrates procura entender o ser humano como um todo, onde todas as partes se integram, e é nele que se foca a atenção do cuidado de manutenção do equilíbrio ou saúde, e não na patologia do corpo. A saúde é o resultado do equilíbrio das partes com o todo. Para Hipócrates, o cuidado médico tinha uma focalização integral. Corpo, alma, natureza e sociedade compreendidos como partes indissociáveis de um todo. Do mesmo modo, vamos encontrar na obra de Platão e na paideia grega o sentido do desenvolvimento harmónico do ser humano, a famosa máxima que todos conhecemos, mente sã em corpo são. Uma formação da alma e do corpo num desenvolvimento harmónico com o mundo circundante, tanto da natureza como da sociedade. O desenvolvimento do pensamento médico na Grécia foi fortemente influenciado pela filosofia pré-socrática e o conceito de physis, da natureza do cosmos e o sentido da totalidade ou
universos. A atitude filosófica pré-socrática de observação da natureza e da realidade na procura de explicações causais para os fenómenos da natureza, estabelecendo explicações de causa e efeito, e a existência de uma ordem universal espelhada nas diferentes leis. Proporcionou esse mesmo espírito à medicina grega, com a observação da natureza e realidade do doente, e uma compreensão da conexão necessária de todas as partes, o corpo, a mente, a sociedade, a natureza. A noção de saúde estabelece numa relação equilibrada entre as partes que constituem o todo. Assim, uma natureza em desequilíbrio ou uma sociedade doente pode gerar desequilíbrios ou doenças no ser humano, tal como o desequilíbrio de uma parte do corpo pode criar problemas em todo o corpo. Toda esta visão de uma grande rede cósmica que interliga todas as partes, levou também a que a medicina grega deixasse de ter uma visão focada na doença para a direcionar sobre o indivíduo, abandonando uma visão generalista em prol de uma adequação a cada indivíduo, a medida adequada a cada caso e para cada constituição orgânica. Isto é, as diferentes partes constituem a unidade do indivíduo e como elas se interrelacionam. Então o problema passa a não residir apenas no homem em si, mas também no que ingere, que come, o que bebe e no seu modo de vida. Vamos encontrar aqui a noção de justiça, a medida esta tão cara e tão importante ao pensamento de Platão e de Aristóteles. Essa justa medida é o que proporciona a saúde do corpo. É a harmonia entre o organismo consigo mesmo e com o que lhe é exterior. No caso do homem, sendo um composto de relações entre a alma e o corpo, ela é justa proporção entre essas duas partes. A ordem harmónica do corpo é a saúde, a da alma é a virtude. Nos diálogos platónicos encontramos com frequência a comparação entre a medicina e a filosofia. A primeira cuidando do corpo e a segunda da alma. No entanto, tanto para Platão como para Hipócrates, alma e corpo estavam interligados e, por isso, o cuidado da alma levava ao cuidado do corpo. Assim, havia um objetivo a unir a medicina e a filosofia, o cultivo da alma. Platão, de um modo muito claro na sua obra, o Fédon, refere a importância desse cuidado da alma, pois ela é o guia do corpo e, por isso, a parte a ser cultivada para atingir a arete ou a virtude. Para Platão, a medicina é um modelo de retórica autêntico, isto é, do bom uso da palavra, com a finalidade de encaminhar a alma e o corpo para o que verdadeiramente é melhor para o indivíduo. Pois assim como ao corpo se deve dar remédios e alimentos para lhe restaurar a saúde e a força, à alma é necessário infundir-lhe convicção, tornando-a virtuosa por meio de discursos e argumentos legítimos, isto é, a palavra justa que dá saúde à alma. Se quiséssemos sintetizar um ponto de união entre a filosofia e a medicina na antiguidade, seria a concepção de unidade e totalidade presente nas duas visões. O homem como um todo, pois não se poderá falar do equilíbrio do corpo sem o equilíbrio da alma. Da mesma forma que uma parte do corpo não pode ser curada senão em função de todo o corpo. O corpo não pode ser curado sem ter em conta a alma. Saúde e justiça são dois valores que sempre estiveram ligados. Para Platão, a harmonia no todo da cidade é justiça, a maior virtude a que proporciona a harmonia e equilíbrio na cidade.
E, individualmente, a harmonia das forças da alma, ou seja, a saúde. Para Platão, a virtude é, pois, a saúde da alma. Se o que é saudável gera saúde, o que é justo gera a justiça. Do mesmo modo que o que é nocivo para a doença, gera doença, o que é nocivo gera doença, e o que é injusto gera injustiça. Na obra das Epidemias de Hipócrates, encontramos claramente a aproximação entre a escola platónica e a escola hipocrática, da necessidade do cuidado da alma. O esforço físico é alimento para os membros e para os músculos. O sono é para as entranhas. Pensar é para o homem o passeio da alma. O caminho para a manutenção da saúde e aperfeiçoamento do equilíbrio natural seria, assim, o exercício do corpo e da alma. Como Jacques Derrida refere na sua obra A Farmácia de Platão, o fármacon, que designa remédio, droga, veneno ou cosmético, é para Platão, na saúde da alma, o uso da palavra, que, quando administrada com o fim de levar ao conhecimento e equilíbrio, é remédio. Quando mal empregue, é veneno e, quando dissimulada, é cosmético. Assim, como um medicamento mal administrado pode gerar doenças, mascarar uma patologia, a palavra mal empregue também o pode. Daí a necessidade do conhecimento da ideia. Para o correto uso do fármacon, da palavra para Platão, para Hipócrates é o conhecimento das circunstâncias, da organização da sociedade, da natureza e dos hábitos do indivíduo, e não um princípio universal que garantirá o correto uso de um fármacon, seja ele uma dieta, um remédio ou uma palavra. O pensar é um exercício da alma e a palavra o seu remédio. A manutenção da saúde no seu sentido integral, alma, corpo, sociedade e natureza, assim como requer um cuidado constante com uma dieta adequada, que inclui os alimentos, estilo de vida, etc. Neste sentido, comungam a medicina hipocrática e a filosofia pré-socrática na necessidade do exercício do pensamento e no desenvolvimento da alma humana. A arte foi um dos modelos terapêuticos desenvolvidos tanto pelas escolas médicas como pelas escolas de filosofia na Antiguidade Clássica e por isso eu ter colocado como um ponto importante de toque neste sentido de desenvolvimento entre desenvolvimento do ser humano, da saúde, em total harmonia. As maiores referências da filosofia relativamente ao uso das artes em aplicações terapêuticas são de Pitágoras e Platão, embora as menções à utilização da arte como forma terapêutica sejam frequentes no pensamento grego. A concepção de terapia na Antiguidade, na Grécia, não se referia simplesmente à arte de curar, mas à arte de manutenção da harmonia e da saúde. Entre as artes que Pitágoras vai referir, e isto, eu coloquei praticamente o texto, poderem ler, já que tenho que reduzir aqui o tempo para a intervenção, irei fazendo uma síntese. Entre as artes que Pitágoras mais vai falar como desenvolvendo esse sentido de harmonia e de saúde, vai ser a música, a poesia e a dança. Para Pitágoras, são capazes de tratar doenças e desordens, assim como restaurar a saúde. Em biografias de Porfírio, vamos encontrar referência que Pitágoras, pois, exercia não só o ensinamento desta relação entre a música, a harmonia e a saúde, mas que executava essas mesmas formas terapêuticas, não só no interior da escola, mas para o público em geral, criando espaços, sessões, onde através
da música, através da poesia, inclusive através da dança, desenvolvia estas artes como formas terapêuticas. Jambelico também atesta estes relatos de Porfírio, contando como Pitágoras, pois, exercia essas mesmas formas de estabelecimento da saúde mental e física, através da aplicação destes métodos de relação entre as artes e a harmonia mental, psíquica e corporal. Fala também da relação e utilização da ginástica como forma terapêutica e, de uma forma muito especial, a dança. Pitagóricos, para além da música, utilizavam também a dança, como referia, acompanhada pela lira e a declamação de versos de Homero e Hesíodo, como meios para preservar e restabelecer a harmonia da alma. A dança, pelos seus movimentos corporais, também tinha a finalidade de propiciar a agilidade e a saúde do corpo. Para a filosofia platónica, é evidente a importância desta relação entre a saúde e as artes. Analisando Platão, a saúde, em termos estéticos, é a harmonia, ordem, proporção, ritmo, enquanto que a doença, sendo um estado negativo, é descrita como desarmonia, desordem, desproporção e ausência de ritmo. Para Platão, a alma é ternária e ordena-se hierarquicamente no sentido descendente. A alma racional, a impetuosa e a apetitiva. Quando estão ordenadas, naturalmente na sua posição, desenvolve-se as funções que lhe são próprias e então existe a harmonia na psique. Para que essa ordem natural ocorra, deve operar as 4 virtudes principais: a sabedoria, o valor, a moderação e a justiça. Quando se inverte esta ordem hierárquica na alma, essas 4 virtudes são convertidas nos vícios ou doenças da alma, a que se refere Platão, sendo elas, em vez da sabedoria, a ignorância, em vez do valor, a cobardia, no lugar da moderação, a intemperança, em lugar da justiça, a injustiça. Do ponto de vista ético, uma alma afetada por um destes vícios é má. Do ponto de vista estético, é feia. E do ponto de vista médico, é doente. No 4º livro da República, Platão define a virtude como a saúde, beleza e vigor da alma. Quando Platão se refere ao valor terapêutico da arte, não deve entender-se exclusivamente como um modo de restaurar a saúde perdida, mas como um modo de preservar um estado harmónico do corpo e da mente. É neste segundo sentido que Platão destaca a importância das artes na educação, onde estão compreendidas a música e a ginástica. Nos asclépios, templos e centros médicos de cura dedicados a Asclépio, realizavam-se procissões, orações e cerimónias acompanhadas de música terapêutica. Inclusive, em alguns desses santuários foram constituídos edifícios especialmente dedicados para essas audições, para essas curas musicais, que se chamavam Odeon. Com uma acústica especialmente cuidada, havia uma sala destinada a essas audições e onde os doentes se curavam dos seus males espirituais. A dança, embora fazendo parte da ginástica, era mais do que isso em termos terapêuticos, tanto para Platão como para as escolas médicas, já que as posturas corporais refletem os nossos estados emocionais, assim como as nossas posturas corporais podem ajudar a despertar ou vivenciar determinados estados emocionais, psíquicos ou até mesmo mentais. E é interessante se tratar de estudos que hoje
pois se estão a realizar, de como se pode trabalhar corporalmente para levar a determinados estados emocionais ou, inclusive, mentais. Para Platão, a arte tem como efeito benéfico sobre a alma o fato de refletir os ideais, isto é, exprimir, transmitir, simbolizar, ao mostrar ao ser humano tais ideais, os quais, ao serem apreendidos pela alma, vão modelando o temperamento do homem à semelhança desses mesmos ideais. A contemplação leva à assimilação do contemplado. As verdadeiras obras de arte possuem uma influência benéfica na alma, não só por assimilar os ideais que transmitem, mas porque produzem um efeito purificador, um catarsis, isto é, superação do mal e conservação do bom. Em conclusão, para os antigos filósofos e médicos, um coração saudável é uma alma feliz, que atingiu uma forma adequada de felicidade. O nome grego atribuído a esse tipo de homem era kalos kagatos, que significa o homem bom e belo. E para alcançar este estado, a terapia não era outra senão a filosofia. Assim como para o médico existem dois tipos de tratamento, um preventivo e outro curativo, assim podemos observar na prática da filosofia a mesma forma. Há um tratamento preventivo, uma prática regular e assídua da filosofia, e uma curativa, o elencos, que significa arte da refutação, é dialética ou método socrático, isto é, a arte de dar a alma à luz. Um termo que foi cunhado por Sócrates e o papel da filosofia é permitir, pois, a uma alma de se aperfeiçoar. A justiça é o maior bem e o maior e mais poderoso remédio. A saúde é como parte de um todo maior e é regida pelas mesmas leis que mantêm a harmonia tanto no céu como na terra. Esta harmonia é como a música, uma consonância de sons, um equilíbrio entre o rápido e o lento, que devidamente combinados produzem o ritmo, consonância, a harmonia na arte, na saúde, e ambas são obras do amor, regidas por Apolo e administradas por Asclépio e Ígia. A saúde surge assim como felicidade, sendo a felicidade do corpo o resultado da saúde da alma. A verdadeira felicidade, os bens divinos, que são sabedoria, temperança, justiça e coragem. E obrigado pela vossa atenção.